Nos tempos em que Jesus caminhava entre o povo, o cenário político e religioso era marcado pela manipulação das massas. Os líderes da época usavam a lei como instrumento de controle, impondo regras pesadas que eles mesmos não cumpriam. Eram mestres em discursos, mas falhos na prática. Jesus, com sua autoridade vinda de Deus, expôs essa incoerência. Ele mostrou que não basta aparentar santidade, é preciso viver a essência dela. Hoje, quando olhamos para muitos políticos atuais, vemos a repetição dessa mesma postura. Eles falam em justiça, mas se corrompem, proclamam amor ao povo, mas exploram sua fragilidade. O eco das palavras de Jesus atravessa séculos e revela que a hipocrisia não é algo novo, mas um mal que se perpetua sempre que o poder é colocado acima do serviço verdadeiro. Jesus nunca se deixou seduzir pelos palácios nem pelos tronos terrenos. Pelo contrário, escolheu estar entre os pobres, curando os enfermos e acolhendo os marginalizados. Enquanto os líderes de sua época buscavam prestígio, ele mostrou que a grandeza está em servir. Esse contraste ainda se repete em nossos dias. Muitos políticos falam em cuidar do povo, mas se afastam da realidade, vivendo em luxos e privilégios. A mensagem de Cristo continua sendo um choque contra a lógica da ambição. Ele nos lembra que liderança não é palco para vaidade, mas compromisso com a verdade e com a justiça. O exemplo de Jesus expõe a distância entre o que muitos dizem e o que realmente fazem, revelando que a hipocrisia política é apenas um reflexo da falta de amor verdadeiro. Os fariseus e escribas eram conhecidos por se exaltarem em público, buscando aplausos e reconhecimento. Jesus os denunciou, dizendo que faziam tudo para serem vistos pelos homens. Essa mesma atitude pode ser observada em políticos que aparecem apenas em épocas de eleição, prometendo mundos e fundos, mas que depois desaparecem diante das necessidades reais do povo. O que Jesus nos ensina é que as boas obras devem nascer da verdade e não da busca por prestígio. A hipocrisia se revela quando as palavras não encontram respaldo nas ações. E assim como no passado, hoje também é necessário discernimento para não cair nas ilusões daqueles que usam a fé ou a política como palco, mas que não vivem a essência da justiça. Jesus também nos mostrou que a hipocrisia é perigosa porque engana. Ela cria uma imagem de bondade enquanto esconde intenções egoístas. Os líderes religiosos de sua época mantinham a aparência de santidade, mas exploravam o povo. Do mesmo modo, quantos políticos atuais usam o discurso de cuidado e compaixão, mas escondem esquemas de corrupção, enriquecimento ilícito e acordos secretos. A grande lição do Evangelho é que nada fica oculto para sempre. Mais cedo ou mais tarde, a verdade vem à tona. Jesus garante que cada árvore é reconhecida pelos seus frutos. Assim também, cada político é revelado pelas suas atitudes. Não são as palavras que definem a integridade de um líder, mas suas ações concretas diante do povo que deveria servir. A crítica de Jesus não foi apenas contra os poderosos, mas também um alerta para o povo. Ele chamava seus ouvintes à vigilância, a não se deixar levar por falsas aparências. Isso nos ensina que não podemos viver esperando que apenas os governantes mudem. Precisamos ser vigilantes, cobrar coerência e não aceitar discursos vazios. Muitos caem no erro de endeusar políticos, esquecendo que a nossa esperança deve estar firmada em Deus. A voz de Cristo atravessa o tempo e nos chama a não depender da hipocrisia dos homens, mas a viver pela verdade que liberta. Quando abrimos os olhos para essa realidade, percebemos que somos corresponsáveis por escolher líderes que refletem ou não os princípios de justiça que Jesus ensinou. Jesus ensinou que quem quiser ser o maior, que seja o servo de todos. Essa frase é um golpe direto contra toda forma de hipocrisia no poder. Servir é o oposto de explorar, liderar é o oposto de manipular. Mas quantos políticos ainda confundem grandeza com dominação? A mensagem de Cristo revela que poder sem serviço é vazio, discurso sem prática é mentira e liderança sem amor é apenas ambição disfarçada. Quando ele lavou os pés de seus discípulos, deixou claro que o verdadeiro líder não se coloca acima, mas se abaixa para erguer os outros. Essa é a grande diferença entre a verdade do Evangelho e a hipocrisia da política, enquanto muitos usam o povo como escada. Jesus escolheu ser alicerce. Mas a hipocrisia não está apenas nos palácios ou parlamentos. Ela também pode estar em nós quando criticamos os políticos, mas não vivemos a justiça em nossa própria vida. Jesus foi duro com os fariseus justamente porque eles apontavam o erro dos outros, mas não enxergavam os próprios. Essa é a essência da hipocrisia, exigir dos outros aquilo que não praticamos. Hoje, o chamado de Cristo é para que cada um de nós seja exemplo de integridade. Se queremos líderes verdadeiros, precisamos ser cidadãos verdadeiros.
A mudança que tanto desejamos não começa apenas nas urnas, mas na consciência de cada pessoa que escolhe viver pela verdade. A coerência que cobramos lá fora deve primeiro habitar dentro de nós. A grande diferença é que Jesus nunca se deixou corromper. Ele permaneceu fiel até a morte, mesmo diante de pressões, acusações falsas e perseguição. Sua vida inteira foi um testemunho contra a hipocrisia. E por isso, até hoje, sua voz continua viva, denunciando os falsos líderes e apontando o caminho da verdade. Enquanto muitos políticos atuais se sustentam em promessas vazias, Cristo sustenta sua mensagem na prática do amor. E é essa diferença que faz dele não apenas um exemplo, mas a esperança para todos os que ainda acreditam em justiça verdadeira. Em meio à hipocrisia dos homens, Jesus continua sendo o referencial de autenticidade e fé que transforma não apenas governos, mas o coração humano. Antes de encerrar essa reflexão, quero te fazer um convite especial. Olhando para o exemplo de Jesus e para o cenário atual, fica claro que o mundo precisa de mais verdade, mais autenticidade e menos máscaras. E essa mudança começa em cada um de nós. Por isso, deixe aqui nos comentários a sua opinião, o que mais te incomoda na hipocrisia dos políticos de hoje. E como você acredita que o ensinamento de Cristo pode nos ajudar a enfrentar essa realidade? Sua participação é muito importante porque fortalece essa comunidade de fé e reflexão. E se essa mensagem falou com você, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal, para que juntos possamos espalhar a verdade que liberta e o evangelho que transforma.